Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos conduziu até aqui e podemos estudar as tuas verdades. Dá-nos o Espírito Santo, dá-nos entendimento, sabedoria, ajuda-nos a gravar na mente a tua verdade e que possamos ser úteis para ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando então do momento do grande desapontamento. O grupo de mileritas tinha se reunido para poder receber a vinda de Cristo. Eles não sabiam que Jesus não viria naquele momento. Eles pensaram que Jesus estava vindo. Então o que eles fizeram? Se reuniram em grupos, em diversos lugares, e estavam aguardando a vinda do Senhor. A expectativa estava muito grande. Nunca houve um momento que a igreja estivesse tão pura, tão entregue a Deus como aquela igreja. E como eu disse para vocês, eles se desapontaram. O tempo foi passando, eles foram vendo o sol ir em direção ao poente, cada vez mais. O sol se pôs, começou a noite e eles aguardando. Tinha um grupo lá na rocha da Ascensão, né? Eles chamam de rocha da Ascensão, mas é uma rocha bem grande. Alguém já foi no L'Espérance? Você já viu aquela rocha grande que tem ali onde fica a capela? Imagina uma rocha assim, só que lá na fazenda de Guilherme Miller. Então o povo estava esperando ali. E quando foi se aproximando a meia-noite, as expectativas deles começaram a apertar. Quando bateu o relógio ali, o sino, quando deu o momento de meia-noite, aí eles começaram a entrar em grande tristeza, desespero, choro, porque eles perceberam que, novamente, eles se desapontaram. Quando a expectativa é muito grande, o desapontamento também é muito grande, certo? Expectativa é pouca. Você não tem muito desapontamento se não der certo. Mas eles se desapontaram muito. E choraram, como eu disse, Irão Edson disse que as mais doces esperanças deles foram esmigalhadas. E eles choraram da meia-noite até o raiar do sol. E logo de manhãzinha, Irão Edson e o irmão Crozier, e eu acho que tinha mais um que eu não lembro o nome, se reuniram para orar. E eles pediram a Deus conforto, alívio e queriam entender o que aconteceu. Eles se sentiram confortados. Então Edson falou para o irmão Crozier: vamos lá confortar aquele outro grupo com esse conforto que Deus nos deu. E eles foram. No caminho, eles estavam passando pelo meio da plantação assim. No caminho, o irmão Crozier notou que ele estava caminhando sozinho. Aí ele olhou para trás e ele viu o irmão Edson num êxtase, olhando para o alto. E ele falou assim: irmão Edson, tá tudo bem? Aí ele respondeu assim: sim, irmão Crozier. E eu acho que Deus está respondendo nossa oração dessa manhã. Edson mesmo contando essa história, ele diz que o poder de Deus desceu sobre ele de modo tão marcante que ele quase caiu no chão. E eu não sei se ele teve uma visão ou simplesmente um vislumbre, uma compreensão, mas ele olhou para o alto, ele entendeu que Jesus, naquele momento, em vez de sair do céu e vir à terra, imaginando que a terra era o santuário, Jesus saiu do lugar santo no santuário celestial e passou para o lugar santíssimo, no santuário celestial. Aí tudo estava explicado. Se existe um santuário no céu, é aquele santuário que tem que ser purificado e não a terra em si. Pelo menos não naquele momento. E entendendo isso, eles prepararam um artigo. E esse artigo, Ellen White disse: eu me sinto autorizada pelo Senhor para recomendar esse artigo para todos os santos. Todas as pessoas. Então esse artigo trata do tema do santuário. Foi Irã Edson e Crozier, O.R.L. Crozier, que escreveram.
Então, em que momento da história nós estamos? Agora. Estamos dentro do período do juízo investigativo. Muito bem. Já é depois de 1844. Em 1844 terminavam aqui, ó, os 2.300 dias, certo? Quando terminavam os 2.300 dias? 1844. E ali começa o quê? Muito bem. É isso aí. Então aqui tem Irã Edson nessa revelação, né, que ele teve. A partir dali, a doutrina do santuário celestial foi incorporada no grupo de doutrinas do povo de Deus. Eles estavam tendo que descobrir verdades. E a pergunta é por que eles estavam tendo que descobrir verdades? Porque elas tinham sido cobertas. Então você tem que descobrir. E como que elas tinham sido cobertas? Através do quê? Dos 1.260 anos de trevas espirituais lançadas pelo papado. Deus já havia revelado essa questão de santuário? O que vocês acham? Paulo entendia o que era o santuário? Sim, né? E Moisés? Moisés também entendia. Deus falou para ele, faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então ele fez uma cópia de um modelo anterior. Se você ler Hebreus 8 e 9, você vai entender essa questão de santuário, que tinha um modelo anterior, mas Moisés copiou esse modelo. Só que houve um santuário que não foi feito por mãos. Qual foi o santuário que não foi feito por mãos humanas? O santuário celestial. É ali que nosso grande sumo sacerdote se encontra, intercedendo por nós e purificando o santuário. Se vocês olharem aqui, ó, esse é o santuário é o tabernáculo, né? Lá no deserto, na época que Israel estava jornadeando no deserto. Ele tinha o pátio externo, onde havia o altar de sacrifício, a bacia de água, e aí você entrava pela primeira porta, o primeiro véu, para dentro do lugar santo. Você entrava ali, ó, aqui, por esse véu aqui. E aí, entrando no lugar santo, você via do lado direito a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro e na frente você via o altar de incenso. Aí se atravessasse o segundo véu, aí tinha então a Arca da Aliança. E em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório. E quem se manifestava em cima do propiciatório? O Shekinah, que era a presença de Deus. Presença visível. A luz. Ninguém podia entrar aqui a não ser quem? O sumo sacerdote, e só quando? Uma vez por ano. Que era o dia da expiação. Que acontecia em que dia e que mês do calendário judaico? O 10º dia do 7º mês. 10º dia do 7º mês. Era o dia da expiação. E é o mesmo dia em que Jesus começou ou atravessou para o lugar santíssimo. Lembra que Samuel Snow fez aquele estudo, ele entendeu que seria no dia 22 de outubro de 1844? Foi esse dia, 10º dia do 7º mês. Então, isso aqui é uma amostra, uma representação do que está acontecendo lá no céu. O que representa aqui, ó, o altar de sacrifício? Que momento da história nossa representa esse altar? A morte de Cristo, a cruz. Depois, entrava-se aqui e esse período aqui da história
é representado pelo ministério que Cristo fez ao subir ao céu. O ministério de Cristo, desde que ele subiu ao céu, ou seja, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Ele estava aqui nesse lugar do santuário celestial até 1844. No dia 22 de outubro de 1844, ele passa para o lugar santíssimo. Aí você fala assim, mas no céu tem um santuário assim, desse tamanho? Não, obviamente que não, né? Esse aqui era um símbolo. O que tinha desenhado nas paredes do santuário? Anjos. Representando o quê? Anjos no céu, certo? Quantos anjos? Todos os anjos. Ali é o lugar onde eles vão adorar a Deus. Então você imagina um santuário celestial, tem que caber milhões, bilhões de anjos. Não vai ser uma coisa pequena assim. E se você lembrar, tem uma visão de Ellen White que ela vê o Pai e o Filho no lugar santo. Aí o Pai se levanta do trono, entra num carro de fogo e é levado lá longe para o lugar santíssimo. Jesus olha para a multidão que está ali, ele se levanta também, ele olha para a multidão e ele fala, esperem aqui, eu vou para meu Pai receber um reino e depois eu volto aqui para vocês. Mantenham suas vestes limpas. Aí ele entra também numa carruagem de fogo e ele vai então até onde o Pai entrou. Sabiam disso? Livro Primeiros Escritos. Quem já leu Primeiros Escritos? Os livros de Ellen White, a gente tem que ficar lendo. É igual a Bíblia. Você tem que ficar lendo, senão você vai esquecendo coisas. E não deixem redes sociais e outras distrações tomarem o seu tempo. A doutrina do santuário, ela é atacada por Satanás e pelos agentes de Satanás. Desde o começo, Satanás tem atacado isso, porque é justamente ali que está acontecendo o processo de redenção, de libertação, purificação, limpeza do pecado, e aí, finalmente, a purificação do santuário em si. Ali que a nossa fé, a nossa mente deve ir, onde o sumo sacerdote se encontra. Então, Satanás tem atacado essa doutrina através de muitas pessoas. Ballinger, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas era um dos ministros adventistas. Fez muita coisa boa no passado, de repente ele começou a ceder a Satanás. E ele se apostatou. E uma das coisas que ele atacou foi o santuário. Desmond Ford, já ouviram falar de Desmond Ford? Alguns já? Desmond Ford foi outro que levou muita gente na apostasia dele. E o ataque dele foi contra o santuário. O problema é que hoje tem mais gente atacando o santuário. Então, nós precisamos conhecer a luz, a verdade sobre o santuário. E isso tem que estar bem firme na nossa mente. Por quê? Se você ler o livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, começando, você tem a visão do trono. O trono de Deus. E ali mostra claramente que é algo real, não é algo imaginário. É algo real. João vê o trono, ele vê o Pai sentado no trono. Né? Ele vê, por exemplo, o candelabro. Ele vê o altar. O altar de incenso, né? Então, várias desses itens do santuário são vistos por João. E aí, em Apocalipse 11, verso 19, João vê a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Ele vê tudo isso lá no céu, no santuário não feitos por mãos, o santuário que o Senhor preparou. Sendo assim, nós precisamos ter certeza das coisas nas quais fomos instruídos.
Esse texto de Ellen White, o livro História da Redenção, ajuda a entender que existem 2 lugares santos no santuário celestial. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Assim como no santuário terrestre havia 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, existem 2 lugares santos no santuário celestial. Ficou claro? Alguma dúvida? A gente está vendo assim diz o Senhor, ou seja, existem 2 lugares santos. Não deixe ninguém chegar para você e falar assim, no céu não tem essas divisões. No céu é um lugar só. É só um simbolismo, ele faz um jeito num momento e muda o momento e é no mesmo lugar. Não aceite isso. Deus já mostrou, são 2 lugares santos no santuário celestial. Eu já ouvi falar que Jesus foi e ungiu o lugar santíssimo quando ele subiu ao céu. Lá quando ele, após a ascensão, Jesus subiu ao céu, aí eles dizem assim, ele foi e ungiu o lugar santíssimo. Aí você fala, mas onde está escrito isso? Não está escrito que ele ungiu o lugar santíssimo em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Então eles têm que ficar chutando. É porque Moisés ungiu o santuário, todo o santuário, quando ele inaugurou. Aí você fala assim, tudo bem, mas quem que ungiu o santuário? Foi Moisés ou foi Arão? Foi Moisés. Quem que era o sumo sacerdote? Arão. Jesus é o quê? Sumo sacerdote. Então por que Jesus iria ungir? E outra coisa, quando Moisés ungiu o santuário, ele ungiu só o lugar santíssimo? Sim ou não? Ele ungiu tudo, certo? Todos os utensílios do santuário. Por que Jesus iria ungir só o lugar santíssimo? Qual a base dessa lógica? Não faz lógica, não faz sentido. O argumento que eles fazem é de que Jesus entrou além do véu, e essa frase, além do véu, segundo eles, sempre quer dizer o véu que levava para o lugar santíssimo. Então a gente tem que analisar isso aí para ver se é verdade. Segunda coisa, eles dizem, o trono está no lugar santíssimo, e ele foi junto ao Pai, ele sentou ao lado do trono do Pai. Aí você pergunta, mas onde está escrito que o trono está no lugar santíssimo? Outra coisa que não está escrita. A gente vai ver que o trono estava no lugar santo. Depois, ele foi para o lugar santíssimo. Aí eles falam, o santo do santo de Daniel 9:24, onde diz, 70 semanas estão determinadas para tal, cessar a transgressão, e ungir o santo dos santos. Esse santo dos santos só pode querer dizer o lugar santíssimo. Tem certeza disso? Já pegou os outros versos da Bíblia para ver se isso é verdade ou é só frases jogadas assim? A gente vai ver nos versos que ele não quer dizer só o lugar santíssimo, ele quer dizer oferta. Quer dizer lugar santíssimo, quer dizer oferta, depende da situação. Então, ungir o santo dos santos não quer dizer só ungir o lugar santíssimo, mas pode querer dizer ungir essa oferta chamada santo dos santos. Tinha uma oferta chamada assim. E aí seria ungir a Jesus. E aí a gente vê o que significa a frase ungir o Santíssimo. Muito bem. Então, o primeiro ponto era o quê? O além do véu, né? O que quer dizer esse além do véu de Hebreus 6:19? Então vamos lá. Ellen White falando no livro Cristo em seu Santuário, página 94, ela diz: o ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, ou no inglês diz além do véu, que formava a porta e separava o quê? O lugar santo do Santíssimo? Sim ou não? Não. Separava o lugar santo do pátio. Ou seja, era a primeira porta. Primeiro véu. Esse além do véu, nesse verso que ela vai mencionar, Hebreus 6:19, é o primeiro véu.
Quando Jesus passou além do véu, quer dizer, ele entrou no lugar santo. Então, o que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também como precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Vocês estão entendendo? A gente está tentando entender para onde Jesus foi, para o primeiro ou para o segundo? Será que ele foi para o segundo rapidinho e depois voltou para o primeiro? A frase que eles dizem é, além do véu quer dizer santíssimo, mas ela acabou de mostrar que não é. Lugar santo. Para ali, ou seja, ali onde? No primeiro, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no primeiro compartimento do santuário celestial. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo quando diante de seus olhos ele ascendeu. Ali se centralizara a sua esperança, e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. E justamente a frase que eles citam, dizendo que esse além do véu, no interior do véu, para o lugar santíssimo, ela está falando, não, ali é o lugar santo. E ela cita o verso que eles citam, Hebreus 6,19. Ficou claro essa questão de que além do véu não quer dizer no lugar santíssimo? Hebreus 6,19 quer dizer lugar santo, ficou claro? Isso é importante vocês entenderem. Hebreus 6,19. Quem não está prestando atenção? Prestem atenção. Isso é importante. Agora vamos para a próxima parte. O trono no lugar santíssimo. Será que ele está no lugar santíssimo? Ou estava? Você lê Apocalipse 4. Ellen White no livro Cristo em seu Santuário. 37. Dá para ver aí? Ela ainda falando, como foi declarado, o santuário terrestre fora construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte. Era uma figura para o tempo então presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios. Seus 2 lugares santos eram figuras das coisas que estão no céu. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo. Esse móvel aqui, esse item, ficava onde? Lugar santo. Então ele contemplou 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Onde estava o trono? Diante das lâmpadas. Viu um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Com isto, outra coisa que ele viu aqui é o altar de ouro que está diante do trono. 2 coisas já. Com isto, permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial. Ele vê o trono associado ao candelabro, associado ao altar de ouro. E ela diz, ele viu o primeiro compartimento. Onde estava o trono, então? No primeiro compartimento. Alguém falou assim, não, diante do trono, quer dizer que o trono estava do outro lado, lá no Santíssimo, e o candelabro estava diante do trono. Eu falei, que interessante. Como se o santuário fosse uma coisa minúscula, assim, né? Uma caixinha de fósforo. Que aí diante do trono, você olhou ali e já está na frente do trono. Como a gente inventa argumentos para fugir da revelação? Para defender nossas ideias. O problema desse argumento que a pessoa fez, que diante do trono era isso, é que tem uma hora que a Ellen White cita o móvel que estava lá no outro lado, no Santíssimo. E ela não fala mais nada de trono.
evidenciando que o trono estava no lugar santo. Então permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e o altar de incenso no santuário terrestre. Pronto, terminou o primeiro compartimento. Agora ele vai tratar do segundo compartimento, do Santíssimo, perdão. Novamente abriu-se no céu o templo de Deus, e ele olhou para dentro do véu interno, no Santo dos Santos. Para onde que ele olhou agora? Para o Santo dos Santos. Ali viu a arca do seu concerto. Aí ela diz aqui, ó, ela fala alguma coisa de trono nessa frase? Não. Diante do trono, ao lado do trono, não? Nada. Não menciona mais trono. Diante do trono era só no primeiro compartimento. No segundo ela não fala nada disso. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo escrínio sagrado construído por Moisés, a fim de conter a lei de Deus. Então, onde estava o trono? No lugar santo. Isso é quando? Quando Jesus subiu. Onde está o trono hoje? No lugar santíssimo. Quando que ele passou para o lugar santíssimo? 1844. Se você pegar Daniel 7, fala ali que foram postos uns tronos e assentou-se o tribunal. O ancião de dias se assentou. Isso é 1844. Aí diz ali, e vi um como filho do homem vindo com as nuvens do céu. Para onde? Para a terra? Não, para o ancião de dias. Espera aqui, Daniel viu essa movimentação de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Só que tamanho que era isso? Jesus vem voando com as nuvens dos céus para ir para o lugar santíssimo. Os anjos de Deus acompanhando. É uma coisa gigantesca o santuário celestial. Isso é Daniel 7. Então agora dá para ler essa... Na verdade eu não vou ler a visão inteira, vai demorar. Mas só uma parte dela. Primeiros escritos... Aqui, ó, página 54, e ela diz assim: vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha forma dele. Jesus disse que sim, mas que eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi 2 grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu Pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Via então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Agora olha essa cena aqui. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Vocês viram que interessante? Ela viu um trono, o Pai e o Filho assentados nele. De repente ela vê o Pai se levantar desse trono, entrar num carro flamejante e entrar para dentro do Santo dos Santos. Eu não sei qual é a dificuldade de entender isso, mas tem gente que nega que o trono estava no lugar santo. Acho que estava no Santíssimo.
Baseado no quê? E aí ele se assentou dentro do lugar santíssimo. Então Jesus se levantou do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: Esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos do teu Espírito. Então Jesus soprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda encurvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Agora eu vou falar para você o argumento deles. Eles dizem assim: essa visão é difícil de entender, portanto não pode estar falando assim literalmente. Aí você fala: mas como que é difícil de entender? É porque onde já se viu Satanás está no céu, ele vai ficar do lado do trono? A palavra dita ali não é que ele está do lado do trono. Diz assim: pareceu se colocar do lado do trono. Aí eles falam: e como que o povo vai estar lá? Não tem ninguém lá. A gente está aqui na terra, como que a gente vai estar na frente do trono lá? Esse grupo estava curvado perante o trono. Vocês sabem a resposta para isso? Não, é o povo de Deus mesmo aqui da terra. Mas qual que é a resposta para isso? Paulo usa a mesma linguagem, ele diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. A gente está lá no céu agora, então? Está fisicamente lá? Não. Mas Paulo diz que nós estamos assentados lá. Isso quer dizer que esse grupo pode estar lá, mas não fisicamente. Eles estão aqui, mas pela fé eles estão lá. Faz sentido? Vocês entenderam a visão? Muito bem. Então, o outro ponto era o Kodesh Kodashim, que é o Santo dos Santos. O que era esse Santo dos Santos de Daniel 9:24? Eu vou pular alguns aqui, eu vou direto para o que é o mais forte. A palavra Santo dos Santos é Kodesh Kodashim no hebraico. Então, a Bíblia diria: para ungir o Kodesh Kodashim. Os que defendem a ideia que Jesus ungiu o lugar santíssimo, ou seja, ele já entrou para o santíssimo, já saiu, então em 1844 ele só vai entrar de novo. Eles dizem que essa unção de Kodesh Kodashim seria ungir o lugar santíssimo. Mas a gente tem que pegar os outros versos da Bíblia para ver se Kodesh Kodashim só quer dizer lugar santíssimo. Eu vou ler aqui, vamos ler. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. No hebraico está escrito que não comessem das coisas santíssimas, Kodesh Kodashim, tá? Então existiam coisas que eram santíssimas.
Isto terás das coisas santíssimas, das coisas Kodesh Kodashim, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas ofertas pelo pecado, com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas Kodesh Kodashim para ti e para seus filhos. Vou pegar esse terceiro ponto aqui. Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. Adivinha que palavras que estão ali? Pois coisa Kodesh Kodashim é. O que era uma coisa Kodesh Kodashim ali, nesse caso? A oferta pelo quê? Pelo pecado. Então, quando Daniel 9:24 fala para ungir o Kodesh Kodashim, o que ele pode estar falando ali? Ungir a oferta pelo pecado. 70 semanas estão determinadas para ungir essa oferta. Vocês lembram de algum momento que Jesus foi ungido? Sim? A Bíblia fala isso? O que a Bíblia fala? Olha esses textos de Ellen White citando versos da Bíblia. Olha o que ela diz. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. A saber, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. Ela está falando isso do grande conflito. A partir dessa data, 483 anos estendem-se até o outono do ano 27 de nossa era. Naquele tempo, esta profecia se cumpriu. A palavra Messias significa ungido. Ungir o Santo dos Santos. A palavra Messias quer dizer ungido. No outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E o próprio Salvador declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Vocês veem então aqui que esse ponto de ungir, ela não fala assim, durante essas 70 semanas, parte do verso que diz ali, ungir o Santo dos Santos, Jesus subiu ao céu e ungiu o lugar santíssimo. Ela não fala isso. A única coisa que ela menciona de ungir, unção, é ungir a quem? Cristo. E ela cita isso no grande conflito e também no desejado. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo. Aí, no desejado ainda, ela fala assim, o tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. Aonde que em Daniel 9 é indicado o tempo da unção de Cristo, se estivesse falando da unção do santuário celestial? Não estaria indicado. Mas não, ela está falando aqui, é a unção de Cristo que está sendo indicada. E ela ignora completamente ungir santuário celestial. Então, eu pergunto para vocês. O que foi ungido em cumprimento de Daniel 9:24? Quem foi ungido? Era o santuário celestial, o lugar santíssimo lá? Ou era Cristo que foi ungido? Tanto segundo a Bíblia, quanto segundo o Espírito de Profecia. Todas as referências à unção são a Cristo e nenhuma referência ao santuário celestial. Todos os autores bíblicos, inclusive Jesus, falam: o Senhor me ungiu. E Ellen White fala: Cristo foi ungido. E nenhum deles fala: o santuário celestial foi ungido.
Então é mais um desses enganos que Satanás tenta trazer para o nosso meio, para confundir as pessoas, para tentar tirar a fé das pessoas no santuário celestial. Bom, vamos seguir aqui. Em dezembro de 1844, Ellen White teve a primeira visão. Abram para mim, por favor, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 10, verso 9, 10 e 11. Leiam para mim, alguém que puder ir, leia 10, verso 9. Vê o que está no verso 9. Verso 10. Então, verso 10 diz: eu tomei o livrinho, o comi, na minha boca era doce como mel, mas na barriga ficou o quê? Amarga. O que fala logo em seguida disso? É necessário que ainda profetizes. Em seguida do livrinho amargo, vem profecia. O desapontamento foi em outubro. A primeira visão dela foi em dezembro do mesmo ano. Olha que impressionante. Em seguida do livrinho amargo, vinha a profecia. E é exatamente o que aconteceu. Ellen White recebeu 2.000 sonhos e visões. Ela escreveu 75.000 páginas. Não, acho que é mais que isso. 110.000 páginas, uma coisa assim, de manuscrito. Eu vou contar um pouquinho algumas histórias aqui, para vocês verem. Vamos ver essa do Dr. Brown. Eu estou citando aqui o pastor Loughborough, John Loughborough, no livro Grande Movimento Adventista. Ele diz assim: vou mencionar outro exame médico que testemunhei em Parkville, condado de St. Joseph, Michigan, em 12 de janeiro de 1861. Ao fim de um sermão proferido por Ellen White a uma grande congregação reunida numa igreja adventista, a bênção de Deus repousou sobre ela de forma notável e ela foi tomada em visão enquanto estava em seu assento. Estava presente ali o Dr. Brown, homem forte e robusto, um médium espírita. Ele havia afirmado que as visões de Ellen White eram o mesmo que mediunidade espírita, e que se ela recebesse uma visão num lugar onde ele estivesse presente, ele poderia trazê-la de volta em 1 minuto. Foi feito um convite para que quem quisesse pudesse ir à frente e examiná-la, a fim de se certificar a respeito da condição dela em visão. O médico veio à frente, mas antes que chegasse à metade de sua análise, ficou mortalmente pálido, tremendo como uma vara verde. O irmão Tiago White disse: o doutor pode nos informar quanto à condição dela? Ele respondeu: ela não respira, e rapidamente se dirigiu à porta. Os que estavam perto da porta sabiam de sua vanglória, ou seja, ele tinha falado: eu tiro ela assim, né? Então disseram: volte e faça como você declarou que faria. Faça com que a mulher saia da visão. Muito agitado, ele agarrou a maçaneta da porta, mas não lhe permitiram abri-la antes de responder a seguinte pergunta que lhe foi dirigida pelos que estavam próximos da porta: doutor, qual é a condição dela? Ele respondeu: só Deus sabe, deixe-me sair dessa casa. E então saiu. Esse era um médium espírita. O espírito que controlava Ellen White era bem diferente do espírito que controlava esse doutor. E, obviamente,
o espírito dele não estava tão tranquilo na presença do Espírito de Deus. Uma outra aqui. Houve uma reunião na casa do pai de Ellen White. Cerca de uma semana após sua primeira visão, ela teve uma segunda visão. Nessa, ela foi instruída a contar para outras pessoas o que havia sido revelado a ela. E ela era pequena, frágil, e ela estava com muito medo, e ela pediu a Deus que desse essa responsabilidade para outra pessoa que fosse mais capaz de suportar essa responsabilidade. Mas as palavras continuavam sendo ditas a ela: conte a outros o que eu revelei a você. Nesse estado de perplexidade, Ellen White assistiu uma outra reunião na casa do seu pai. Nessa reunião, o grupo inteiro se uniu em fervorosa oração em favor dela, e mais uma vez ela se consagrou ao Senhor e sentiu-se disposta a ser usada para a glória dele. Enquanto ela orava, dissipou-se a densa escuridão que a envolvia. E como ela declarou posteriormente, olha só o que aconteceu. Uma luz brilhante veio em sua direção como bola de fogo, e quando caiu sobre ela, foi-lhe tirada a força, e ela pareceu estar na presença de Jesus e dos anjos. Novamente foi repetido: conte a outros o que eu revelei a você. Ela pediu encarecidamente que, se fosse seu dever ir e declarar o que o Senhor lhe havia mostrado, então que ela fosse preservada de exaltação. Ela falou: por favor, então, Senhor, me guarda de eu me exaltar. Assim, um anjo disse que sua oração foi atendida, e que se ela estivesse em perigo de se exaltar, seria afligida com enfermidade. O anjo lhe disse: se você transmitir a mensagem com fidelidade e perseverar até o fim, você vai comer do fruto da árvore da vida e beber do rio da água da vida. Que interessante, né? Aí eu quero ler para vocês agora, eu vou pular esse do pastor Stephens, ou do Sr. Curtis, trabalho manual, Sr. Otis Nichols. Essa história é interessante, ó. É do Otis Nichols. No verão de 1845, a convite de Otis Nichols, Ellen visitou Massachusetts. Qual era o nome dela de solteiro, vocês sabem? Ellen Harmon. O Gold se pronuncia Gould. Não é igual escreve Gold. É o jeito antigo de escrever Gold. Então, mas o jeito que o povo pronuncia lá é Gould. Ellen Gould Harmon. E ela estava acompanhada por sua irmã Sarah. Elas passaram a morar com a família do Sr. Nichols. Ele e sua esposa as conduziam de carruagem a diversos lugares, a fim de realizarem reuniões em que Ellen Harmon dava seu testemunho. Dessa maneira, ela pôde visitar a Boston, Roxbury e Carver. Por ocasião de sua segunda visita a Boston, Massachusetts, algo muito interessante aconteceu. Havia em Boston e seus arredores um grupo de fanáticos que também considerava o trabalho manual como pecado. O que eles achavam? Não pode trabalhar. A principal mensagem deles era a seguinte: vendam os seus bens e deem esmolas. Afirmavam estar no jubileu, tempo em que a terra deveria descansar e os pobres deveriam ser sustentados sem trabalho. Sargent, Robbins e algumas outras pessoas compunham a liderança do grupo. Eles denunciavam as visões de Ellen White como procedentes do diabo, pelo fato de que elas revelavam seus próprios erros. Usavam de grande severidade para com todos que não acreditassem como eles. Enquanto Ellen e sua irmã visitavam a casa do Sr. Nichols, os líderes Sargent e Robbins vieram de Boston a fim de pedir um favor dele, declarando que haviam vindo lhe fazer uma visita e passar ali a noite. O Sr. Nichols declarou estar feliz por eles terem vindo, pois a senhorita Sarah e Ellen Harmon estavam ali, e ele queria que eles as conhecessem.
Imediatamente os dois mudaram de ideia. E não houve como persuadi-los a entrar na casa. O Sr. Nichols, então, lhes perguntou se Ellen poderia apresentar sua mensagem em Boston para que eles a ouvissem primeiro e depois fizessem um julgamento. Sim, responderam eles. Venham a Boston no próximo domingo. Queremos ter o privilégio de ouvi-la. O que eles falaram? Vem para Boston. O Sr. Nichols me relatou esse acontecimento em 1858, enquanto nos encontrávamos em sua casa em Dorchester. Afirmou que havia feito todo o cálculo para ir a Boston com sua carruagem domingo de manhã, a fim de levar Ellen Harmon para a reunião proposta. Naquela noite, porém, durante o culto familiar, ela foi tomada em visão. Após voltar da visão, declarou: Irmão Nichols, amanhã não irei a Boston. O Senhor me revelou que devo ir a Randolph. Ele tem uma obra para eu fazer ali. O Sr. Nichols tinha grande cuidado quando dava sua palavra de honra. Havia prometido levá-la para Boston no dia seguinte e ansiosamente perguntou: Que farei, pois dei minha palavra de honra a Sargent e Robbins? Não se preocupe com isso, disse Ellen. O Senhor me ordenou ir a outro lugar. Bem, disse o Sr. Nichols, não consigo entender. Ela disse: O Senhor me revelou que entenderemos quando chegarmos lá. Bem, disse o Sr. Nichols, não há como você chegar lá a menos que a levemos. Só não sei como vou explicar essa questão aos irmãos em Boston. O Sr. Nichols também me informou que durante a visão, a irmã Harmon pôde ver a hipocrisia daqueles irmãos. Foi-lhe revelado que não haveria reunião em Boston naquele domingo, que Sargent, Robbins e outros opositores iriam se reunir no domingo com um grande grupo em Randolph, a 20 quilômetros de Boston, e que teríamos de enfrentá-los ali naquela reunião, e que ali ela teria uma mensagem a dar-lhes, a qual convenceria-os de coração honesto e sem preconceito quanto a serem suas visões provenientes de Deus ou de Satanás. Em vez de irem para Boston e em seguida para Randolph, percorrendo uma distância de 35 quilômetros, eles foram direto para Randolph, chegando lá na hora da reunião. Ali encontraram os mesmos que haviam concordado em encontrá-los em Boston. O Sr. Nichols disse então: Agora eu entendo. Essa tentativa de Sargent e Robbins de se esquivarem do testemunho de Ellen Harmon e a maneira pela qual ela foi direcionada a encontrá-los tiveram grande influência sobre a mente de alguns que ali estavam. Apresento aqui a descrição dada pelo Sr. Nichols acerca dessa reunião. E ele disse assim: A irmã Ellen foi tomada em visão em meio a extraordinárias manifestações e prosseguiu falando em visão até por volta do pôr do sol com voz clara que podia ser bem entendida por todos presentes. Sargent, Robbins e French estavam muito irritados e agitados por ouvirem a irmã Ellen falar enquanto em visão. Eles declararam que a visão era do diabo e gastaram toda a sua influência e força física na tentativa de destruir o efeito da visão. Cantavam muito alto e, em seguida, alternadamente, falavam e liam a Bíblia em voz alta para impedir que Ellen fosse ouvida. Prosseguiram com isso até findarem suas forças. Dá para lembrar até do sacerdote de Baal, né? Suas mãos começaram a tremer de modo que não conseguiam ler mais a Bíblia. Mas em meio a toda essa confusão e barulho, a voz clara e penetrante de Ellen falando em visão foi distintamente ouvida por todos que ali estavam. Estes homens prosseguiram em sua oposição enquanto conseguiam falar e cantar, apesar da repreensão de alguns de seus próprios amigos que lhes pediam para parar. Falaram: Para, homem. Para com isso, está feio, está atrapalhando. E eles continuavam: Não, temos que continuar. Robbins, porém, declarou: Vocês estão inclinados perante um ídolo, estão adorando um bezerro de ouro. O Sr. Thayer, em cuja casa se haviam reunido, não estava totalmente convencido de que a visão era do diabo, como Robbins afirmara. Queria testá-la de alguma forma.
Ele tinha ouvido que as visões dadas pelo poder satânico eram detidas ao se abrir a Bíblia e colocar sobre a pessoa em visão. Assim, ele perguntou a Sargent se este poderia testar a visão dessa maneira. Mas Sargent se recusou a fazê-lo. Então o Sr. Thayer pegou a Bíblia de família, grande e pesada, que ficava sobre a mesa e era raramente utilizada. Ele a abriu e a colocou contra o tórax de Ellen, que estava em visão, sentada, com as costas inclinadas contra a parede no canto da sala. Logo que a Bíblia foi posta sobre Ellen, ela se levantou e se dirigiu ao meio da sala, segurando com uma das mãos a Bíblia aberta e levantando-a tão alto quanto possível. Imagina isso. Pegou a Bíblia, só que ela levantou assim. E com o olhar voltado para cima. Então imagina, ela olhando para cima e a Bíblia não na direção da Bíblia. Ela declarou assim: o testemunho inspirado de Deus. Então, enquanto a Bíblia permanecia aberta em uma das mãos e seus olhos direcionados para cima e não em direção à Bíblia, ela continuou por um longo período a virar as páginas com a outra mão. Então imagina assim. Ela colocava o dedo sobre certas passagens, apontava o texto e recitava os textos corretamente e em tom solene. Muitos dos presentes conferiram estas passagens, as quais seu dedo apontava para ver se ela as declarava corretamente, já que os olhos dela, nesse mesmo momento, olhavam para cima. Algumas das passagens mencionadas constituíam juízos contra os ímpios e blasfemadores, e outras eram admoestações e instruções com relação à nossa condição atual. Ela continuou nesse estado a tarde toda, até o pôr do sol, quando saiu da visão. Quando Ellen se pôs de pé, segurando na mão a pesada Bíblia aberta, andando pela sala e declarando as passagens das Escrituras, Sargent, Robbins e French foram silenciados. Durante o resto da tarde, eles e muitos outros ficaram perturbados, mas fecharam os olhos e enfrentaram a situação sem fazer qualquer confissão quanto ao que sentiam. Quando ela estava em visão, ela não respirava. Algumas visões duraram meia hora, algumas 1 hora, 2, 3, 4 horas. Uma visão durou 6 horas, sem respirar nada. Os médicos vinham, tapavam o nariz, a boca dela e ficavam segurando até eles cansarem. Um deles ficou 10 minutos segurando. Até que ele cansou e falou: ela não respira. Várias pessoas, inclusive de inimigos, gente que não cria nisso, falava: nós não conseguimos entender. Como é possível isso? Loughborough, descrevendo a visão, ele declara assim: quando ela entra em visão, dá 3 arrebatadores gritos de glória. Glória, glória, glória. O terceiro é mais baixo, como se estivesse distante de você, só que mais emocionante. Esse homem, John Loughborough, viu ela entrando em visão mais de 50 vezes. Você acha que ele sabia bem como que ela entrava em visão? Não seria interessante perguntar para ele os detalhes? Ele diz assim: quando ela entra em visão, dá 3 arrebatadores gritos de glória, que ecoam e ressoam, o segundo e especialmente o terceiro sendo mais fraco, porém mais emocionante que o primeiro, com a voz semelhante à de alguém bem longe de você, já quase não dando para ouvir. Por cerca de 4 ou 5 segundos, parece cair como uma pessoa em um desmaio, ou alguém que perdeu a força. Vocês lembram de alguém na Bíblia que perdia a força e caía? Quem? Daniel, quem mais? João, quem mais? Balaão. Profetas.
Os profetas caíam. Certamente deve ter mais. Ezequiel, né? Eles tinham a visão de Deus, perdiam a força e caíam. Exatamente isso acontecia com ela. Então parece ser instantaneamente preenchida de força sobre-humana, às vezes levantando-se de uma só vez sobre seus pés e andando pela sala. Quem que era preenchido de força sobre-humana depois? Quem que recebia a força de Deus e se levantava depois na Bíblia? Lembra? O próprio Daniel, né? João. O anjo vinha, colocava a mão sobre ele e falava, "Sê forte, sê forte." E ele era preenchido de força. Há frequentes movimentos das mãos e dos braços, apontando à direita ou à esquerda, conforme sua cabeça se volta. Todos esses movimentos são feitos da forma mais graciosa. Em qualquer posição que sua mão ou seu braço são colocados, é impossível para qualquer um movê-los. Seus olhos estão sempre abertos, mas ela não pisca. A cabeça fica levantada e ela olha para cima não com um olhar vago, mas com uma expressão agradável, apenas diferindo de sua expressão normal, por parecer estar olhando atentamente para algum objeto distante. E ele diz, ela não respira, mas seu pulso bate regularmente. Sua fisionomia é agradável e a cor de seu rosto corado, como em seu estado natural. Ela não respira. Tinha mais algum profeta que não respirava? Vocês lembram de Daniel capítulo 10? Onde ele fala assim, não restou em mim fôlego algum? Aí ele pergunta para o anjo, como pode o servo do meu senhor, o servo é ele, tá? Como pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor, porque quanto a mim não restou fôlego algum em mim? Ele está falando, como é que eu consigo falar com o senhor, sendo que não restou nada de fôlego em mim? Como que eu estou falando sem ar? Os profetas de Deus não respiravam durante as visões. Houveram 2 outros homens que também foram chamados para ser profetas. Um deles não aceitou, o outro aceitou, por um tempo profetizou, mas depois ele se confundiu e parou. Hazen-Foss não foi profeta. Ele foi chamado, mas ele não aceitou. William Foy aceitou o chamado, teve visões, escreveu um livro. O livro chama A Experiência Cristã de William E. Foy. E olha, a visão que ele tem do céu é algo impressionante. Eu não sei se alguém já leu, mas é impressionante. Parece Ellen White falando, com outros detalhes que ela nem menciona. Quando ele fala do tamanho da árvore da vida, é coisa assim é chocante. A beleza do céu. The Christian Experience of William E. Foy. William E. Foy. Experiência Cristã de William E. Foy. Está no site Ellen White Audio. Você pode baixar lá. Entra na parte em inglês, clica em e-books Pioneers, livros dos pioneiros, né, em e-book, e aí procura por Foy, F-O-Y. Está em inglês. Mas põe no Google Tradutor, isso aí hoje está muito bom. Google Tradutor costumava ser bem menos eficiente, bem menos ao ponto. Agora ele está muito bom. Dá para entender muito bem as traduções. Então, William Foy. Eu só não mencionei uma outra coisa para vocês. A gente tinha falado de Apocalipse 14, primeira mensagem angélica. Quando foi que começou a primeira mensagem angélica? 1831. Quando Guilherme Miller começou a pregação da vinda de Cristo. E a segunda mensagem angélica? Caiu Babilônia. A grande cidade que tem dado a beber de todas as nações o vinho da fúria de sua prostituição. Então, essa mensagem começou quando as filhas de Babilônia, ou seja, a mãe já tinha caído, mas agora as filhas caíram. Começaram a perseguir o povo de Deus e rejeitaram a mensagem da vinda de Cristo.
Vocês sabiam que em 1844 várias igrejas começaram a expulsar do seu meio os adventistas? Ellen White ela era da igreja metodista. Ela e a família dela foram excluídas por participarem das reuniões adventistas. Então a segunda mensagem angélica começou. Mas mesmo antes, em 1843, Carlos Fitch pregou um sermão que dizia assim: sai dela, povo meu. Referindo-se à queda de Babilônia. 43, 44. Raquel Preston, olha, a gente está agora, após o desapontamento, a gente passou pelo santuário, dom profético, agora a gente vai entrar no sábado. Como que o sábado foi trazido à superfície, à tona? Por que a gente guarda o sábado hoje? Por causa de? Então, os mileritas guardavam o sábado? Não, eles não conheciam sobre o sábado. Que grupo guardava o sábado? Que grupo cristão guardava o sábado naquela época? Os batistas do sétimo dia. Eles guardavam o sábado. E essa senhora aqui, Raquel Preston, era batista do sétimo dia. E ela, uma vez, estava no culto nessa igreja de Washington, New Hampshire, e o pastor Frederick Wheeler estava pregando, ele estava fazendo a ceia. E ele estava falando sobre a importância de guardar os mandamentos de Deus. Só que ele não guardava o sábado. Ele entendia que o Sabbath era o domingo. Ela pediu a palavra, não sei se foi particularmente ou em público, e ela falou: o senhor está falando sobre guardar os mandamentos de Deus, mas o senhor não guarda os mandamentos de Deus. E ele se surpreendeu. Ela falou assim: a lei de Deus fala para guardar o sétimo dia, mas vocês guardam o primeiro dia. E ele resolveu estudar aquilo. E sabe que conclusão que ele chegou? Que ela estava certa. E ele chegou para a igreja, apresentou o assunto e falou: a partir de agora eu vou guardar o sétimo dia. E a igreja toda aceitou o sétimo dia. Eles passaram a ser adventistas do sétimo dia. Não com título, mas na prática, né? Eles eram adventistas. E aí passaram a guardar o sétimo dia. José Bates ouviu que algumas pessoas dessa igreja de Washington estavam guardando o sábado. E ele desejou visitar essa igreja e ver o que isso significava. Ao visitá-los e estudar o assunto com o grupo, viu que eles estavam corretos e imediatamente aceitou a luz acerca do sábado. Voltando a New Bedford, Massachusetts, encontrou-se com um irmão muito ilustre na ponte entre New Bedford e Fairhaven, que o abordou desse modo: Capitão Bates, quais são as novidades? O irmão Bates respondeu: a novidade é que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. Bem, disse o homem, eu vou voltar para casa, ler a minha Bíblia e considerar o assunto. E isso ele fez. E quando se encontraram novamente, esse irmão estava guardando o sábado. Esse irmão havia aceitado a verdade sobre o sábado e o estava guardando. Que interessante, né? Viu como é a luz que Deus dá? Ele falou: se é verdade isso, então eu vou guardar. E Deus foi mostrando a eles. E José Bates acabou escrevendo materiais sobre o sábado. Ele escreveu sobre... logo no começo, ele escreveu três panfletos sobre o sábado. E quando ele queria publicar, ele estava sem dinheiro. Ele tinha usado a fortuna dele, ele tinha ganhado muito dinheiro. A fortuna dele tinha sido usada para o bem, para a publicação da verdade. E ele tinha alavancado a mensagem adventista com o que ele tinha. E tinha acabado o dinheiro. Quando ele saiu do navio, ele entregou o posto de capitão, ele vendeu esse posto. E ele vendeu por $10 mil. Só que $10 mil
hoje seria... Você multiplica por uns 180, mais ou menos, da época dele, 1840, 40 alguma coisa. Então seria 10 mil vezes 180, dá 1 milhão... 10 mil vezes 180. 1 milhão e 800 mil dólares. É isso? 10 vezes 180. Não, 1 milhão e 800. Então, imagine 1 milhão e 800 mil dólares hoje. Seria um bom dinheiro. Uns 8 milhões de reais que ele tinha. Só que esse dinheiro foi usado, graças a Deus, na causa de Deus. E certa vez ele estava no escritório dele, escrevendo, preparando materiais para publicação, e a esposa dele entrou no quarto e falou: marido, a gente precisa de 2 quilos de farinha. Aí ele falou: só isso que precisa? Só. Então, tá bom. Ele foi na venda, comprou os 2 quilos de farinha, trouxe de volta para ela, entregou ali e voltou a sentar. Ela olhou e foi lá falar com ele: marido, você comprou 2 quilos de farinha? Não era isso que você queria? Mas você comprou 2 quilos de farinha? Não era isso que você pediu? Ela viu que ele não estava entendendo, ela falou: mas você, o Capitão Bates, um homem que viajou o mundo todo, comprou 2 quilos de farinha? Aí ele entendeu o que ela queria dizer. Às vezes vocês têm que ser um pouco mais claros com a gente. Ele falou: mulher, eu gastei nessa compra o último dinheiro que eu tenho na vida. Ela olhou e começou a chorar. Nós vamos ficar pobres, como nós vamos sobreviver? Ele olhou e falou: Deus proverá. Você sempre fala isso, Deus proverá. Aí não sabia o que fazer, continuou escrevendo. De repente ele sentiu impressionado a ir ao correio e ver se tinha chegado alguma carta para ele. Ele foi. Chegando lá, ele pediu ao homem do correio, né, o responsável, se havia chegado uma carta para ele. Perguntou, né? E o homem falou: chegou sim, é uma carta a cobrar. Naquela época eu podia mandar a carta a cobrar. Aí ele falou: eu não tenho dinheiro para tirar a carta. Ou seja, não tinha nem dinheiro para pagar o selo da carta. Aí ele falou assim: mas eu estou impressionado que tem dinheiro dentro da carta. Se tiver, você pode abrir, pegar o dinheiro, pagar o selo, e aí você me dá o resto? Aí o homem falou: que isso, capitão? Leva a carta aí, depois você me dá. Ele falou: não vou tirar daqui antes que eu tenha pago. Olha o senso de honestidade e integridade desse povo. Só pego se eu tiver pago. Aí o homem falou: tá bom. Aí ele abriu, olhou e tinha 10 dólares dentro da carta. Só que eu falei que multiplicava por 180. Então 10 vezes 180 dá quanto? 1.800 dólares. Hoje. Que dá uns 8 mil reais. Não? Peraí, 1.800 dólares dá mais. 7? 9 mil reais. Olha só. 9 mil reais dentro daquela carta. O que ele fez? Pagou o selo, foi de volta para a mercearia, comprou um barril de farinha. Agora você entende por que ela falou 2 quilos? Comprou um barril, esse é o jeito dele, tá? Comprou açúcar, comprou batata, comprou um monte de coisa. E falou pro entregador, falou: vai lá, deixa na porta daquela casa. A mulher vai falar que não é dali, mas você não presta atenção no que ela fala, não. Deixa na porta da frente. E foi quietinho, sentou lá no escritório dele. Dali a pouquinho, veio a mulher: marido, veio um homem entregar compras aqui, eu já falei para ele que não pertence a essa casa e ele não quer me ouvir. Aí ele deu aquele sorriso, né, pra ela. Ela olhou, começou a chorar de novo. Aí ele falou: eu não falei que Deus ia prover?
E aí, mas agora o choro dela era de alegria, tá? E José Bates foi um grande arauto defensor do sábado. Escreveu, publicou, pregou, e nós temos o sábado hoje graças a Deus usar Raquel Preston, Frederick Wheeler, José Bates e aqueles pioneiros lá. Tiago e Ellen White leram sobre o sábado e imediatamente aceitaram. O povo de Deus, ele vê a verdade e ele aceita. Ele não fica argumentando, será que eu faço? Não pospõe. Algum dia eu obedeço isso aqui. Não. Deus falou, eu quero fazer. E assim, várias verdades foram sendo descobertas, foram sendo reencontradas. Quais que a gente já falou até agora? Justificação pela fé com Lutero, certo? Depois, santuário, segunda vinda de Cristo, sábado, teve mais alguma? Dom profético. Agora eu vou falar do estado dos mortos. Teve um senhor que chamava George Storrs, com 2 R's, Storrs. Ele escreveu 6 sermões sobre o estado dos mortos. E como resultado desses sermões, nós começamos a entender que os mortos não sabem coisa alguma, eles estão dormindo. Não há essa vida após a morte que as pessoas dizem que a pessoa morre, a alma sai, vai vagando por aí, não tem nada disso, vai para o céu, vai para o inferno, nada disso. A pessoa morre, ela está dormindo. Quando Jesus voltar, aí cada um receberá das mãos dele segundo as obras praticadas no corpo. Isso sim. Aí a pessoa vai poder ir para o céu ou vai ser destruída no lago de fogo. Então, o estado dos mortos também. Só que teve mais uma verdade que demorou-se para a gente entender, que é o que está em Apocalipse 14, verso 12. Se vocês virem aí em Apocalipse 14, 12, vão ver que ali fala 2 coisas. A perseverança dos santos, que guardam o quê? Eles guardam 2 coisas. Guardam os mandamentos de Deus e algumas Bíblias trazem a palavra tem a fé de Jesus, mas não é. A palavra tem não existe ali no grego nesse verso. Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles guardam a fé de Jesus. Essa verdade, a fé de Jesus, ela tem sido negligenciada. E a White diz assim, nós temos pregado os mandamentos de Deus, mas não temos entendido a fé de Jesus. O que é a fé de Jesus? Tem várias definições, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente aí. Jesus é o autor da fé, a fé vem dele. E fé genuína é o que a gente precisa. A gente vai ler um pouco para entender, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Tem um livro que é lindo, maravilhoso, que se chama Estudos sobre a Fé. Estudos sobre a Fé, tá? Foi escrito por quem? Alguém sabe? John Wagner. Está em português. Esse você pode entrar no site ellenwhiteaudio.org. Você pode baixar ali gratuitamente. ellenwhiteaudio.org. Vai na seção em português. Clica no menu onde diz e-books, pioneiros. E ali você vai ter diversos livros que podem ser baixados gratuitamente. Muito bem, então vamos lá. No capítulo 2, onde diz Estudos sobre a Fé, página 19. Hã? Verdade. Tinha sim, esqueci de clicar. A gente vai ler aqui uma pequena história, um pequeno trecho que eles mostram, para entender o que é fé. Porque, embora a Bíblia traga a definição de fé, e esteja perfeitamente claro na Bíblia o que é fé, muitos se atêm apenas à definição, mas não entendem o conceito. Eles sabem simplesmente a definição, mas não o conceito que a definição traz. Então, a gente vai ler aqui,
Antes de conseguirmos compreender o que as Escrituras pretendem nos ensinar, ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé, é necessário conhecermos o que é fé. Francamente falando, não adianta muito insistir com uma pessoa sobre a necessidade de cultivar a fé se ela não possui um conhecimento inteligente sobre a natureza da fé. A mesma coisa que eu dizer para vocês, cultiva ali para mim uvaia. Aí você fala assim, mas o que é uvaia? Se você não souber o que é uvaia, como que você vai saber qual planta que você vai cultivar ali? Ou feijoa, ou gabiroba. Então eu tenho que falar, a uvaia é essa planta aqui, cultiva ela para mim. Essa aqui? Então tá bom. Aí você põe na terra, molha, põe adubo, põe esterco, cuida, protege. Mesma coisa a fé. A Bíblia fala que a gente precisa cultivar a fé. Mas como que nós podemos cultivar a fé se a gente não souber o que é fé? É triste afirmar que, embora o Senhor tenha deixado o assunto perfeitamente claro nas Escrituras, há muitos membros da igreja que não sabem o que é fé. Podem até conhecer a definição de fé, mas não conhecem sua essência. Não conseguem captar o conceito que a definição transmite. Por essa razão, não vamos apresentar a definição agora. A definição se encontra em Hebreus 11. A fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato se não vem. Então. Ele falou assim, a gente não vai tratar da definição agora. Em vez disso, citaremos e estudaremos uma ilustração de fé. Um exemplo que vai destacar a fé tão nitidamente que todos conseguirão compreender sua verdadeira natureza. A fé vem pela palavra de Deus. Então vamos à palavra para encontrá-la. Vamos ver aqui então. Certo dia, um centurião veio até Jesus e lhe disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, tamanha fé como esta. Observe bem o que Jesus afirma ser fé. Quando entendermos bem isso, podemos dizer que encontramos a fé. Se percebermos como o relato ilustra a fé, saberemos qual é a essência da fé. Ninguém precisa ficar com dúvida sobre isso, pois Cristo é o autor da fé. E ele diz que aquilo que o centurião manifestou era fé. Sim, grande fé. Onde está então a fé nessa história? Presta atenção. O centurião queria que algo fosse realizado. Ele queria que o Senhor o fizesse. Mas quando o Senhor disse, eu irei curar o rapaz, o centurião o impediu, dizendo, apenas manda com uma palavra. E o que pedir será feito. Agora, de acordo com a expectativa do centurião, qual seria o agente da obra? Apenas a palavra. De que ele dependeu para a cura do seu servo? Apenas da palavra. E o Senhor Jesus afirma que aquilo era fé. Agora, irmãos, o que é fé? Então vamos perguntar aqui para nós. O que é fé? Crer que a palavra de Deus vai fazer o que ele falou que vai fazer. Mas não é só crer nisso. É depender da palavra de Deus para ela fazer o que ela falou que vai fazer. Quando Deus falou, lá no princípio do mundo, apareçam ou hajam luzeiros no firmamento dos céus. O exército de estrelas. O povo diz que tem bilhões de galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Então são 4 trilhões de estrelas. Surgiram instantaneamente. Não tem nada de Big Bang,
nada de nucleossíntese, nada de esfriamento de tal coisa, nada de início de formação de partículas. Não. Deus falou e tudo existiu. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele falou e tudo se fez. A palavra de Deus tem o poder de realizar o que ela diz. Então o centurião falou: Senhor, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa. É só o Senhor falar e ele vai ser curado lá. Fala, Senhor. Então quando Deus diz para Pedro: anda sobre a água, o que Pedro faz? Anda sobre a água, porque ele confia em Deus. No momento que ele começa a virar os olhos para trás e se orgulhar, afunda. Vocês estão percebendo o poder da palavra de Deus? Deus fala, o morto levanta. Lázaro, vem para fora. Um morto levanta. Por isso, eu disse para vocês já isso. Quando a palavra de Deus diz algo, nada pode impedi-la de acontecer, de realizar. Por isso que quando as criancinhas começaram a louvar Jesus, e os sacerdotes falaram: manda elas pararem. Jesus falou: se elas pararem, as pedras vão cantar, vão falar. Não dá para parar, porque já foi profetizado que isso ia acontecer. E foi também por isso que quando chegou o terceiro dia, era impossível que Jesus fosse detido pela morte. Porque a palavra já tinha sido dita que ele ressuscitaria no terceiro dia. Era impossível ele ficar preso. Então quando Deus diz: teus pecados te são perdoados, eles são? É a palavra dele, você crê nisso? E quando ele diz assim: vai, não peques mais, a palavra perdeu o poder? Não, a palavra tem poder. Ela tem poder de guardar eu e você de cair. A gente cai porque a gente faz igual Pedro. Solta da mão de Cristo, solta da confiança de Cristo e afunda. Aí clama: ai, Senhor, me salva. É impossível ficar sem pecar. Alguém tem dúvida? Assim como é impossível caminhar sobre a água. Mas alguém andou sobre a água? Para Deus não tem impossíveis. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então Deus pode nos guardar dos tropeços e nos apresentar imaculados perante sua glória. Vocês entenderam um pouco do que é fé? É a certeza de que o que Deus falou que vai acontecer pelo poder dele. E a dependência da palavra de Deus para realizar o que ela falou. Voltando lá. Olha, vamos fazer o nosso break aqui e depois a gente volta com a terceira mensagem angélica. Justificação pela fé. E termina a parte de liberdade religiosa. Vamos lá, vamos só terminar com uma oração por enquanto. Senhor Deus, graças pelas mensagens que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a ter fé. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos a confiar em Ti. Confiar a guarda de nossa alma a Ti. Em nome de Jesus. Amém.